Olá, bom dia, salve Maria. Salve Maria! Hoje, sexta-feira, dia de penitência, oitava semana do tempo comum, primeira leitura tirada de Eclesiastes 44, 1 até 9, depois o 13, Salmo 149, o Senhor ama o seu povo de verdade, e o Evangelho tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de 11 a 26. Bora rezar para começar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pode ir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com os ensinamentos dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhe disse: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebeste, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está no céu também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui diante desse evangelho. Jesus partiu de Betânia, casa dos amigos, né? Onde morava Lázaro, Maria e Marta. E Jesus gostava de ficar naquela casa. Encontrou uma figueira, mas não tinha nenhum fruto. O que aconteceu com a figueira, Júlia? Jesus amaldiçoou E ela secou. até a raiz, né? Até a raiz. Secou até a raiz. Isso. E a gente pensa, aí eu coloquei, né? Ficou indignado, porque aquela casa é uma casa de oração, pois o zelo consome o seu coração. Ele falando quando Jesus chegou no templo e viu aquela bagunça toda, né? E aí, eu ainda falando sobre a figueira, né? Saíram de lá e viram a figueira seca. É preciso ter fé para produzirmos frutos, e muitos frutos. Eu poderia falar, né? Secou mas não era tempo, né? De frutos. Mas você lembra que tem uma palavra que vai dizer assim, ó, que o cristão, aquele homem que é o homem de Deus, a mulher de Deus, ele frutifica o tempo todo, né, Júlia? O ano todo, né? Ele não tem tempo. Não, Agora isso não. que ele tem que estar plantado perto da água, né? Água viva, né? Isso, e aí ele tem que dar fruto o ano todo, né? O tempo todo. E aí a gente viu também, né?
em João 15, passados alguns dias atrás, né? Sobre Jesus falar para permanecer na figueira, permanecer na videira né? para poder produzir frutos, né? Tá ligado, permanecer, né? E aí quem dá fruto vai ser podado e quem não der fruto, Será cortado e lançado ao fogo. precisamos dar frutos, né? Uhum. Você é templo do Senhor, casa de Deus? Tô perguntando. Uhum. Você é casa de Deus? Casa de oração? Nós somos templos vivos, moradas de Deus. As nossas palavras têm poder, seja para o que é bom ou seja para o que é mal, né? As minhas palavras podem edificar, porém elas podem também levar alguém à ruína, né? Ou a si próprio, né? Ou a nós mesmos, né, Júlia? O poder das palavras, né? Uhum. Quando eu falo sobre mim, uma coisa boa. Quando eu falo também sobre mim, uma coisa ruim também, né? A gente vê muito isso. Quando formos rezar, aí Jesus vai falar aqui, né? Que a gente, o que pedir com fé, a gente pode acreditar que já o recebemos. Uhum. Mas aí Jesus vai dizer, né? Quando formos rezar, a importância de pedirmos perdão e também perdoar. Porque lembra, a gente tem que estar limpo, né, para poder a graça passar. A gente não pode ter nada impedindo a graça, né? Impedindo a graça que é o Espírito Santo passar pela como doutor nós. É como se nós fôssemos um cano, né? Uhum. E se o cano tá sujo, o que acontece? Tá Entupido, entupido, não não passa, né? Uhum. É preciso pedir perdão, mas é preciso perdoar também. Aí fui colocando, né? O templo é a casa de Deus, que pode ser também o nosso lar. Pode ser nossa casa física. Nossa casa física, onde a gente mora com a nossa família. O nosso lar está sendo um lugar de oração, eu fico colocando aqui. E Jesus, como que ele encontra o nosso coração quando ele vem? Isso. Lugar de profanação O lugar de ou oração. lugar de oração? Isso. O verdadeiro templo. Porque nós somos templos. Sim. Mas como que esse templo tá? Tá que nem Jesus vai dizer na passagem que os vendilhões, né? Vendilhões, cambistas, né? Estavam ali vendendo coisas. Isso a gente vê. E aí a gente está falando do templo físico também, né? Das igrejas, né? Jesus está falando do templo de Jerusalém e a gente também pode fazer uma análise também sobre as igrejas, os templos, né? Quantas pessoas invadindo os templos, né? Quebrando as imagens, pegando o sacrário, destruindo, jogando as hóstias no chão. E também falando do nosso coração, como o Júlio foi colocando, né? A nossa casa física, onde eu moro com minha família, mas também. E a minha casa coração? Como é que ela tá? Como é que a nossa casa coração tá? Uhum. E aí, para nossa casa ser uma casa de oração, é preciso trazer Jesus para a nossa casa. Seja ela casa de tijolo, eu coloquei aqui, ou casa coração. Uhum. É preciso trazer Jesus para dentro da nossa casa, colocar ele no centro, né, Ana Júlia? Isso. E aí eu fui separando umas passagens daqui do catecismo, onde vai falar sobre isso. No número 364, vai dizer assim, ó, o corpo do homem participa da dignidade e da imagem de Deus. Ele é o corpo humano, precisamente porque é animado pela alma espiritual. E é a pessoa humana inteira que está destinada a tornar-se no corpo de Cristo o templo do Espírito. Uhum. E aí ele continua, né? Eu separei algumas outras passagens também, aqui também no número 1197, vai dizer assim, Cristo é o verdadeiro templo de Deus, o lugar em que reside a sua glória. Pela graça de Deus, também os cristãos se tornam templos do Espírito Santo. Pedras vivas com as quais é construída a igreja. Eu acho linda essa forma onde o catecismo trata a gente, né? Nós somos pedras vivas com as quais é construída a igreja. Uhum. E aí a igreja, ela é também o templo físico, mas a igreja somos nós, né, Isso. Júlia? Cada um de nós, né? O corpo, né? O corpo místico e nós somos a igreja. A igreja também é o templo, né? Porque Deus precisa do templo, né, para ser celebrado. Uhum.
mas somos nós, o templo também, Deus né? usa sinais físicos, né? Isso para mostrar Pra o poder- invisível, a presença né? dele. Para mostrar o invisível, né? Usa o visível para mostrar o invisível. É igual sacramentos, batismo, o Isso. chago e as Inclusive, eu palavras. separei também uma parte que fala sobre o batismo. Uma nova criatura, está escrito assim no número 1265. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito é aquele que não é batizado, né? Uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se torna participante da natureza divina, membro de Cristo e cordeiro com ele, templo do Espírito Santo. Então você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você, Ana Júlia, eu, somos templos do Espírito Santo. Lembra, nós somos barro, nós somos vaso de barro, mas portando um grande tesouro. Nós precisamos talvez perceber essa dignidade, sabe? Às vezes a gente não percebe ou não presta muita atenção nessa, como é que fala? Observar o que nós somos, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, nós portamos Deus, nós levamos Deus dentro de nós, isso é muito sério. Então nós podemos tratar o nosso corpo de qualquer forma, né, Ana Júlia? Nós não podemos tratar o nosso corpo de qualquer forma, devemos ter sempre e perceber essa dignidade. Porque às vezes hoje o que acontece? Há uma inversão de valores, hoje as pessoas não se vê dignos. Outra hora trata-se de qualquer jeito, não, gente. Meu corpo, minhas regras. minhas regras, né? O nosso corpo é templo. Eu faço o que eu quiser. Nós temos uma alma imortal. É um lugar que deveria ser para nos encontrarmos com o Senhor. Aí eu estou falando da nossa casa física, né? Mas também nosso coração. Um lugar de encontrarmos com o Senhor e com os nossos. Precisamos pedir a Jesus que torne a nossa casa em casa de Deus. Que o amor vença em nossas casas. Senhor, que eu seja templo para que o Senhor aí faça sua morada. Ficou lutando, né? E você poderia falar também desse desejo de que Jesus venha morar dentro de você. Mas para isso a gente precisa limpar o lugar, né, Júlia? Precisamos limpar. Porque muitas das vezes até a nossa casa fisicamente está uma bagunça, a família. Já não tem mais aquilo já de... Não tem unidade, né? E aí, que a minha família e a sua família seja o templo onde... coloquei errado. Que a minha família seja, e a sua também, o templo vosso, Senhor. Estabeleça a sua morada dentro de nós. Vamos pedir isso todos os dias. Porque somos templos do Espírito Santo. Quem mora dentro de nós é uma pessoa muito importante. É a família, é a Santíssima Trindade. Que nós possamos pedir no dia de hoje essa graça também de ter esse coração, né? De perceber a nossa dignidade diante de Deus. Nós não somos pessoas nós não somos como os animais. Ontem a gente viu o homem capaz de Deus. O homem foi feito para amar a Deus. Foi feito por Deus e para Deus, vai dizer o catecismo. Precisamos lembrar dessa dignidade. O Senhor ama o seu povo de verdade. Ninguém vai te amar como Deus. E aí você fala, mas a minha mãe me ama, meu pai me ama, realmente. Mas não é o amor perfeito. Mas não é o amor como o amor de Deus. Deus, ele nunca nos abandona. Ele nunca nos abandona. E ele quer estar conosco. Peçamos Jesus a graça de ter fé. No dia de hoje, Jesus vai falar que quem você pedir, você pode ter certeza no seu coração que você já recebeu. Claro, a gente viu, né, que é preciso pedir coisas boas, né, Ana Júlia? Não podemos pedir qualquer coisa. Mas nessa sexta-feira, Jesus possa entrar na nossa casa e colocar a ordem. Porque para mim colocar a ordem na minha casa, eu preciso colocar aquele que é a ordem, que é o próprio Jesus. Jesus possa hoje ocupar o lugar que é dele, o centro. Fique com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus e até segunda.